programa Caminho de Sucesso recebe no dia de hoje o senhor Vandré Fernando. O senhor Vandré Fernando é conselheiro tutelar de Maringá. Senhor Vandré Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Doutor Mazak, na verdade nós que temos que agradecer. Eu trago do Conselho Tutelar de Maringá um abraço para o senhor, né? Ficamos muito felizes quando fomos convidados para o senhor para estar aqui, considerando, né, que o público do senhor, os telespectadores que acompanham o seu programa, são pessoas bem criteriosas, pessoas de um bom nível de entendimento, né? E então, naquele momento em que nós estivemos juntos na palestra lá no Rotary, clube do qual o senhor faz parte, e já passamos por outros também, já divulgamos que vamos estar aqui com o senhor. Então, muito obrigado mesmo e esperamos já, mais uma vez, nos convidando, né, para que o senhor dê esse espaço para que a gente divulgue. As informações que o Conselho Tutelar tem, elas não são nem de utilidade pública, elas são de necessidade pública. Então, nós somos carentes de bons programas como o do senhor, né, o Caminho do Sucesso, para divulgar o sucesso das nossas crianças, dos nossos adolescentes e famílias. Muito bem, senhor Vandré, eu gostaria inicialmente que o senhor esclarecesse para a comunidade como é composto o conselho, quantos conselheiros que nós temos, esses conselheiros, eles assumem o cargo de que forma? Eles são eleitos pelo voto, eles podem ser reeleitos, enfim, explicasse também o processo eleitoral e também, é claro, a composição do conselho, para que exerça esta importante função pública. Todas as pessoas que têm interesse em serem candidatos a Conselho Tutelar, ela tem que comprovar uma experiência na área de atuação à criança e adolescente. Abre-se, né, o prazo eleitoral para as pessoas fazerem as suas inscrições. A eleição do Conselho Tutelar, ela é realizada pelo CMDCA, que é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Em Maringá, eu particularmente questiono, foi realizada uma prova, né, seletiva pelos candidatos, né, aliás, direcionada aos candidatos. Essa prova tem algumas ações judiciais que julgamos ela inconstitucional, considerando que o conselheiro tutelar é eleito. Então, se ele é eleito, como vai passar por uma prova se não é um concurso público? Mas, de qualquer forma, passamos por essa prova, tivemos, né, uma boa aprovação, foi a melhor nota, e depois também passamos pelo processo eleitoral, que aí, depois aprovado na prova, vai passar para o processo eleitoral. É eleito, né, e em Maringá são 10 conselheiros. Nós temos 2 conselhos, Zona Norte e Zona Sul. É uma eleição de voto facultativo, não é voto obrigatório. Sabe, doutor, uma coisa também nos causa uma profunda reflexão. Em Maringá nós temos uma média de 220 mil eleitores. E pasmem, né? Não votaram mais que 7 mil eleitores. Então, nós temos que exercer a nossa democracia também. O conselheiro tutelar é eleito, assumimos 10, 5 em cada conselho, e assim deve ser conforme recomenda o CONANDA. Muito bem. Aí, senhor André, nós sabemos que há 2 problemas bastante graves que se destacam no Brasil: saúde e educação. Aqui em Maringá também, creio que retrata este perfil, esse problema, né? O que o senhor poderia apontar como problema de saúde aqui em Maringá, problema da educação, e como é que o senhor entende que isso deve ser equacionado? Olha só, doutor, essa questão da saúde em Maringá, são vários problemas. Vamos falar do que se destaca. Em Maringá, nós precisamos urgente de neuropediatra, né? Nossas crianças, às vezes, fazem uso de Ritalina, medicamento, acompanhamento. Isso é só o médico que pode receitar, então precisa do acompanhamento. E quando, doutor, a criança não tem esse acompanhamento médico, acarreta uma série de outros problemas. Às vezes, problema na família, que não sabe lidar com aquilo, a falta do medicamento, problema na escola, certo? Indisciplina, a criança, o adolescente fica mais vulnerável a se envolver com o crime. Então, Maringá precisa urgente. Tem crianças, doutor, esperando consulta com neuropediatra há mais de um ano.
Então, na área de saúde, o maior problema hoje é a falta do neuropediatra. Entre outros, né? Temos problemas também de falta de médicos especialistas, falta até pediatra, falta também nos postos de saúde. São várias as situações, mas se destaca o neuropediatra. Já na questão da educação, né, nós precisamos de mais vagas nos centros municipais de educação infantil, popularmente conhecidos por creche, né? Precisamos de mais vaga nas creches e também combater criança fora da escola. Já aproveitar, nós estamos no mês de outubro, aproveitar o programa do senhor para pedir para as pessoas, as agentes comunitárias de saúde, as igrejas, pastorais, todas as pessoas que têm conhecimento de alguma criança fora da escola, procure o Conselho Tutelar. Criança não pode ficar fora da escola. É lei, e além de ser lei, não vamos considerar tanta lei, vamos considerar a proteção que está se oferecendo para a criança quando ela está dentro de uma escola. Então, se o senhor souber, doutor, o pessoal que assiste, tenho certeza que pode entrar em contato com o programa do senhor, para que possamos eliminar esse problema em Maringá de criança fora da escola. Lugar de criança é na família, é na escola, é sendo protegida. E pedir ao governo, né, municipal, à administração, que a gente precisa da sensibilidade deles e ampliar ainda mais. Sabemos que já foi feito, né, algumas ampliações, algumas vagas, porém ainda temos uma fila de espera para criança nas creches muito expressiva. Senhor André, nós sabemos que os senhores, como conselheiro e o Conselho Tutelar, sempre tem uma demanda muito grande de problemas para atender. E de acordo com o período do ano, pode avolumar esses problemas ou não, ou ter um ritmo mais normal, né? Bom, fim de ano. Fim de ano, todo mundo fala em festa, passeio, etc. O senhor poderia nos dizer, também isso acontece com problemas com a criança e adolescente, problema para os senhores na demanda, por chegar fim do ano, aumenta essa demanda de problema? Aumenta sim, doutor. No final do ano, agora o período de festas, então a primeira situação nós precisamos combater. Não doem esmola nas ruas. Tá? Não queremos desestimular, né, a insensibilidade nas pessoas. Pelo contrário, queremos uma sensibilidade com responsabilidade. Ou seja, toda regra tem exceção. Não posso dizer que todas as crianças e adolescentes que ficam em situação de rua esmolando, eles vão usar droga. Mas a maior parte das crianças e adolescentes que ficam em situação de rua esmolando, eles vão utilizar daquele gesto de solidariedade, de fraternidade, de bondade da pessoa para comprar droga com aquele dinheiro. Então, se as pessoas que estão assistindo o programa Caminhos do Sucesso forem abordados por alguma criança ou adolescente, ao invés de entregar o dinheirinho, vai, se dirige até uma lanchonete, um restaurante, pague a refeição no caixa e peça para a criança, para o adolescente se alimentar ali. E, na sequência, se quiser ajudar mais mesmo, entre em contato com o Conselho Tutelar, que vai acionar o CREAS, o Serviço Social da cidade, para fazer uma abordagem, né, e um estudo psicossocial daquela criança e daquela família, por que está em situação de rua. Então, muito oportuna essa pergunta do senhor. Realmente, final de ano as pessoas ficam mais sensíveis, festas, Natal, Ano Novo, querem ajudar, mas quando doa a esmola, doutor, está ajudando, sabe quem? O traficante, tá? Não está ajudando a criança. E além do que também os acidentes domésticos que aumentam, né? As crianças ficam em casa, às vezes a família está trabalhando, estão de férias, então aumentam os acidentes domésticos. Então a família, o papai, a mamãe que está assistindo o programa Caminhos do Sucesso, ficar atento, orientar, evitar deixar a criança e adolescente sozinho, deixar sempre aos cuidados de algum adulto. Muitos são os problemas. E quando os pais, por exemplo, estão com problema na educação dos filhos? Filhos que não obedecem, saem para a rua, fogem, mesmo que o pai queira exercer, vamos dizer assim, sua tutela, né? Não consegue dominar ou se fazer respeitar. O que eles devem fazer, os pais? Doutor, a gente se prepara para tudo na vida.
né? O senhor tem uma empresa, uma assessoria, o senhor tem um escritório de advocacia, o senhor presta essa assessoria, esse serviço, o senhor se prepara para isso. Para fazer esse programa, né, tem uma equipe aqui nos bastidores atrás das câmeras, tem o cinegrafista, tem uma produtora, tem uma equipe toda. E às vezes nós não nos mobilizamos para sermos família, né? Não nos preparamos para sermos família, para ser pai e mãe. Então, todo pai, toda mãe que está passando dificuldade, quando eu digo pai e mãe, eu digo vó, avô, tio, aquela pessoa que tem a responsabilidade por alguma criança ou adolescente. Porque hoje a família não é só mais composta por pai, mãe e filhos. Hoje a família é vó, mãe e netos, pai, madrasta e filhos, e assim por diante. Então, seja qual for a composição familiar, está com dificuldade, procure o Conselho Tutelar. Nós vamos orientar, queremos lembrar as crianças e adolescentes que também assistem ao programa do senhor, tá? Que a maior autoridade, se tratando de criança e adolescente, são os pais. Tá? A criança ou adolescente deve respeitar as regras, os limites, porque cada vez que o pai ou a mãe coloca limite para o seu filho, educa, ele está dizendo para o seu filho: eu te amo, não quero te ver no crime, não quero te ver nas drogas. Procurando o Conselho Tutelar, nós vamos encaminhar para o atendimento psicológico, entre outros convenientes. Senhor André, no caso, por exemplo, essas questões todas que o senhor está abordando são bastante relevantes e muito interessantes, essenciais. Mas, muitas vezes, a sociedade desconhece as obrigações, as recomendações que o senhor está dando. Se entidades, grupos, igrejas, associações comunitárias em geral, onde se juntam pessoas, quiserem ter essas informações, palestras, orientações, qual é o melhor procedimento, como é que eles podem contactar os senhores ou ter acesso a isto, para nós prestarmos mais um serviço relevante, né, à comunidade e também trazer, na verdade, essas informações e essa orientação? Olha, doutor, eu deixo o programa do senhor um canal de contato conosco, né? O senhor tem todos os nossos contatos, o senhor, a assessoria do senhor também. Podem marcar com o senhor, só marca com uns diazinhos de antecedência, né? Podem entrar em contato com o pessoal do Rotary também, nós estivemos lá, né? E agendar. Não tem custo e para nós é uma satisfação poder prestar esses esclarecimentos para a população. Temos ido em empresas, várias cidades do Paraná já estivemos também, escolas, associações de bairros, clubes de serviço. Então, aonde somos chamados, temos tentado atender. Para nós é uma satisfação sempre. 3901-2276, né? 3901-2276 é o número do Conselho Tutelar. Ou estamos ali, o Conselho Tutelar de Maringá Zona Sul está na Joaquim Nabuco 485. Podem ficar à vontade para agendar a palestra. Muito bem, esses dados nós vamos constar no programa para facilitar, né? Agora, para encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor, de forma bastante sintética, mas fizesse uma avaliação de como o senhor enxerga, como o senhor avalia o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ECA é uma legislação completa, ela tem falhas, é preciso completar alguma coisa, ela abrange todas as situações. Como é que o senhor, como conselheiro, avalia pela prática experiência adotada? Eu avalio da seguinte forma: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele precisa ser executado. Só isso, né? É como o senhor sabe, o senhor como um bom advogado que o Código Civil, o Código Criminal, tributarista, várias outras. A própria Constituição, ela é linda. A Constituição brasileira. O Estatuto, ele tem um diferencial. Ele foi idealizado pela sociedade, né? No período pós-ditadura, aí em 90 instituiu-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi construído por pastorais, ONGs, associações comunitárias, sindicatos, né? Igrejas, a sociedade num todo que construiu, que elaborou. Então, o que nós precisamos, na verdade, é praticar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não defende droga, não defende família desestruturada, não defende filho indisciplinado, não defende nada disso. Às vezes as pessoas falam, não sabem o que estão dizendo. Por isso, a importância de como o Rotary fez, né, fomos em várias palestras, boas empresas de Maringá nos convidaram, precisamos esclarecer o que é o ECA e fazer cumprir o ECA. O programa Caminho de Sucesso realmente sente
gratificado com a sua presença. E para encerrar o programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para toda a comunidade, para os pais, para os filhos, para todos os tutores, no sentido de, através das ações dele, das ações irmanadas de todos, da sociedade exercendo a cidadania, realmente nós possamos construir uma sociedade melhor e mais justa. Que mais pessoas, mais empresários, mais pessoas bem-sucedidas na sociedade, como o senhor, né, um exemplo, tenham essa dedicação também em se doar um pouco para o próximo, né? Isso é importante, a pessoa ajudar o próximo. Estamos chegando no final do ano, passamos o Dia das Crianças, vamos chegar no Natal e vamos ensinar valores morais para as nossas crianças e não valores materiais. Vamos dar um presente, mas há um presente, talvez um eletrônico, com um brinquedo, uma roupa, vamos dar o presente dos bons valores, né, de ensinar a respeitar os mais velhos, respeitar os pais, né, doutor? O senhor concorda que isso é um presente maravilhoso? Respeitar o coleguinha na escola, evitar o bullying, evitar as famílias, alienação parental, viu, doutor? Era um tema importante para numa oportunidade a gente debater também. Então é isso, para a gente ter uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, precisamos que as pessoas se doem, né? A droga, um exemplo, não é um problema só de quem tem o usuário na família. A droga é um problema de todos nós. Então vamos dar as mãos e combater os problemas juntos. O programa Caminho e Sucesso recebeu no dia de hoje o senhor Vandré Fernando, que é conselheiro tutelar aqui de Maringá. Nós agradecemos a sua presença aqui na condição de conselheiro e convidamos o senhor e deixamos também para o conselho como um todo o convite para que sempre esteja aqui fazendo presente para prestar esclarecimentos e abordar esse tema altamente relevante para a sociedade de Maringá, da região e, por que não dizer, do estado todo. Senhor André, muito obrigado pela sua presença e